Estamos novamente aqui fazendo esse vídeo para tratar de um outro assunto. Eu já postei várias atividades para vocês sobre isso e eu vou comentar posteriormente. Qual que é o tema? É reforma religiosa. Quando a gente fala em reforma, a gente fala em algo que foi muitas vezes consertado, que foi modificado. Essa reforma religiosa que nós vemos, ela veio a acontecer em que momento? No século XVI. Qual que era o contexto daquela época? Era um contexto aonde a Igreja Católica ela mantinha o quê? Uma hegemonia sobre todo o próprio mundo. Então, basicamente, ela mantinha uma influência em várias nações. E essas influências não ficavam apenas no aspecto religioso, ficavam também no aspecto político. Vejam bem que o próprio absolutismo ele tinha uma característica, que era que o rei era alguém escolhido por Deus. Tanto que é comum você encontrarem nos livros imagens dos reis sendo coroados por quem? Pelo próprio Papa. Então existia o quê? Uma relação muito intrínseca entre reis e a igreja. E dentro dessa situação, o que acontece? A igreja começa a se envolver demais na própria política e começa a cometer certos deslizes não muito pequenos. Então, nós vamos estar verificando que isso vai começar a provocar um desconforto, principalmente em quem? Na própria burguesia, que era uma nova elite que estava surgindo na própria Europa. E esse envolvimento com a política trazia o quê? Consequências terríveis, principalmente no próprio seio interno da própria igreja, que acabava o quê? Se corrompendo devido à grande influência financeira que isso fazia dentro da própria entidade. Então, a igreja começa a entrar em descrédito. E junto a isso, nós vamos ver um outro cenário, que é a ascensão de novas ideias, como o Renascimento e o Iluminismo posteriormente. E isso vai fazer com que seja questionado certos valores que a igreja trazia junto às próprias pessoas e à própria sociedade. Nos aspectos o quê? Morais e aspectos científicos, que tudo tinha que ser o quê? Avalizado no seio da própria igreja. Então, se no caso o Papa não avalizasse aquilo ali, não teria o quê? Um efeito a nível mundial. Então isso começa a ser questionado naquela época. Então, mais do que apenas um movimento religioso, se você for olhar, por exemplo, na visão de algumas igrejas, ela está sempre em cima de uma questão apenas religiosa, aonde vai acontecer o quê? O movimento protestante. O próprio nome protestante vem porque eles estavam o quê? Fazendo um protesto. Tá? Não era uma igreja que estava protestando. O que vem a ser o quê? Uma nova religião que vem a surgir naquele momento. E como que no caso essa religião vem a surgir? Ela vem a surgir através do quê? Da insatisfação de alguns membros da própria igreja. Além da insatisfação de alguns intelectuais, como por exemplo Erasmo de Roterdã, Thomas Morus, que propunha uma reforma interna da própria igreja com o retorno à pureza original do próprio cristianismo. Por trás dessas propostas havia uma crítica ao excessivo apego da igreja aos bens materiais e ao próprio poder. Essas críticas vão atingindo certos níveis muito preocupantes para a própria Roma, desde já o século XIV. Na Inglaterra, John Wycliffe pregava o confisco dos bens das igrejas, o voto
de pobreza por parte dos membros do clero, quando a gente fala clero está falando de igreja, e a retomada das Sagradas Escrituras como uma única fonte de fé, que é hoje dos princípios, no caso, do protestantismo. No Reino da Boêmia, então pertencentes ao Sacro Império, John Huss, um outro reformista, tendo como base as ideias de Wycliffe, viu suas pregações constituírem na base do sentimento nacionalista da região contra o domínio do Império e da Igreja de Roma. Na prisão, seguida da condenação e execução de Russo, que as coisas eram muito duras naquela época, a própria execução, a pena era, no caso, a morte, ele não conseguiu apagar a chama nacionalista, o que mostrava um lado intenso da crise vivida pela Igreja, qual seja o seu domínio sendo alvo de reações nacionalistas. Então, vai estar acontecendo o quê? Diversas manifestações de pensamento religioso discordante dos dogmas impostos pela Igreja Católica. Durante a Idade Média, e principalmente no século XIII, cresceram de modo significativo o número de seitas heréticas e o número de adeptos dessas seitas. Então, não vai ser algo assim que a igreja atingiu uma hegemonia total. Nós estamos dizendo a nível oficial de Estado. A igreja era o quê? A Igreja Católica, fala aí dessa maneira. Ela era o quê? Igreja oficial. Então, ao contrário de uma primeira impressão, as heresias constituíam uma prova de fé e não de falta de fé. Evidenciam que a existência de uma população imbuída de uma profunda religiosidade não contemplada pelos dogmas e pelo materialismo na igreja. E isso vai trazer ao contrário a igreja apenas o elo que representavam uma ameaça ao seu próprio poder. Então, qual vai ser a reação da igreja às próprias heresias? Eles vão criar mecanismos de repressão. Um deles vai ser a criação do Tribunal do Santo Ofício, ou a Inquisição. Isso daí já no século XIII, que vai condenar as pessoas ao quê? À própria fogueira. E era uma condenação muito perversa, porque o tribunal não te dava muito direito simplesmente de você se defender. Basicamente, uma denúncia levava a pessoa ao tribunal. Então, por exemplo, se eu chegasse lá, olhasse para a cara da minha vizinha e achasse que ela era uma bruxa, eu condenasse ela já ia para o tribunal. E ela não ia ter muito o que se defender. Então, nessa situação, você vai vendo que vai se criar o quê? Uma grande revolta contra a própria igreja. Então, dentro dessa situação, posso dizer novamente, desse contexto, vão surgir o quê? Personagens naquela época. Um deles vai ser Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele era um membro da Igreja Católica, ele se tornou, no caso, um membro devido a uma promessa que ele fez, uma situação de crise da própria vida dele, que vocês vão estar vendo num vídeo que eu postei dentro da plataforma. E o Martinho Lutero era um cara inteligente, vai ser um membro da igreja, que porém, em determinado momento, ele vai começar a questionar esses valores da igreja. E esse questionamento vai crescendo e eles não vão dar muita atenção para ele. E simplesmente ele vendo que ele estava ficando de uma maneira certa forma excluído. Ele é um cara que podemos perceber que ele tinha certo conhecimento, que ele também tinha um certo carisma. Ele vai fazer com que esse tipo de ideias dele ganhe grande proporção. Então, se coloca que ele vai simplesmente, no momento quando a igreja começa a querer vender as próprias indulgências, que era uma forma de vender o perdão para as pessoas, porque foi bem na época que a igreja está construindo toda a estrutura do próprio Vaticano, que vocês podem estar verificando hoje. Aquilo ali foi construído numa época utilizando o quê? Uma grande soma de dinheiro, e a igreja não estava conseguindo bancar tudo aquilo ali. Daí eles começam a encontrar formas de estar
conseguindo dinheiro. E uma das formas que eles encontraram na época seria a venda de indulgências. Ou seja, o que seria essa venda de indulgências? Então, por exemplo, eu faço algo de errado, cometo um pecado. Como eu vou ser perdoado? Eu chego e dou uma contribuição para a igreja. Que quando eu dou uma contribuição para a igreja, automaticamente eu dou uma contribuição para quem? Para Deus. Então, se você tivesse dinheiro, você podia fazer tudo que fosse errado, que você ia estar sempre tendo o próprio perdão, porque você estava o quê? Doando para a própria igreja. Se vocês olharem, a gente vai ver muitas conversas similares ainda hoje, né? De se dar o próprio dinheiro para conseguir o próprio perdão. E o Martinho Lutero, quando acontece isso numa igreja próxima dele na Alemanha, que ele era alemão, ele simplesmente vai ficar possesso. Daí ele vai estar escrevendo 95 teses contra a própria igreja, abominando a própria igreja. Então você pensa o seguinte, ele era um membro da própria igreja que vai estar o quê? Criticando a própria igreja. Alguns falam, a própria história, primeiramente disse que ele pegou na porta da igreja dele e pregou lá. Pegou o martelo e pregou as 95 teses. Alguns falam que não tem nada provado, mas isso daí pouco importa. Alguns dizem que simplesmente ele escreveu aquilo ali e enviou para Roma. Mas não importa. Mas a questão é que ele acabou, no caso, criando uma cisão dentro da igreja, uma ruptura, aonde ele vai o quê? Estar criando uma nova igreja com novos dogmas, que seriam valores. Tá? Então, se vocês forem olhar dentro dos textos, vocês vão estar vendo o quê? Um pouco sobre isso daí, e eu vou estar depois, em um outro vídeo, postando também sobre esses valores, esses dogmas da própria igreja. Tá? Eu não vou prolongar muito o vídeo, que senão vai ficar muito comprido. O assunto é muito denso. Então eu coloquei, o que eu coloquei na plataforma? Um vídeo que fala sobre Martinho Lutero, um vídeo comprido, 1 hora de vídeo. Eu tenho quase certeza que grande parte dos alunos não vão assistir, mas quando eu estou colocando alguma coisa, é para todos e não é obrigatório a todos, porque eu sei que tem gente que vai olhar, tem gente que não vai querer ver, tem muitos que vão assistir mais de uma vez, tá? Então eu coloquei isso, tá? Eu coloquei também 2 textos, tá? Falando sobre a reforma religiosa, tá? Um deles se intitula aqui: e se a reforma não tivesse ocorrido? Como seria o próprio mundo? São hipóteses. Um outro que diz o quê? Como surgiram as igrejas protestantes. Um outro bem mais simples que fala o quê? O que foi a reforma religiosa. Então são vários textos que se falam o quê? Do mesmo assunto. Então, a partir dessa grande diferenciação de textos e de visões diferentes, eu gostaria que vocês estivessem lendo. Vocês já viram isso daí no livro didático que vocês fizeram até exercício sobre isso. E tem também um artigo, tá? Sobre, vou até abrir aqui para eu poder olhar e comentar melhor com vocês, que seria Catarina, a dama da reforma protestante. Porque quando você olha a história, você vê que geralmente os homens é que são os personagens altamente o quê? Diplomados. A gente não vê um caso com as mulheres tomando atitudes, tá? Então nesse texto vai estar falando, é um texto bem curtinho, tá? Um artigo, tá? Um recorte, né? Da revista Galileu, que vai estar falando de Catarina Vambora, que ela era, no caso, uma jovem que foi colocada em um convento com 5 anos de idade, correto? Então eu não vou dar spoiler dos vídeos, dos textos, né? Eu quero que vocês leiam com calma, com dedicação. Vamos ter um feriado agora por esses dias, então vai devagarinho lá, vai lendo, tá? Muitos já entregaram atividades. Quem entregou, vai entregando, tem tempo para entregar, não tem problema nenhum, tá? Essas atividades, os textos, filmes, tudo que a gente está colocando para vocês, é só para suprir essa situação de vocês estarem sem aula, beleza? Não é numa cobrança severa, que tem que fazer, que senão vai ser reprovado. Olha, calma,
Calma, cada um tem um ritmo. Eu sei que tem alunos, por exemplo, em aula, que eu passava atividade, tinha alguns ali que eu não vou falar o nome, mas que eram os primeiros sempre a me entregar. Entregavam perfeitamente, porque tinha um tipo de dinâmica, tem alguns que tem outra. Certo? Então, dentro do ritmo de cada um, vamos estar fazendo essas atividades, tá? Vamos estar olhando os próprios textos, vendo os vídeos e semana que vem eu volto para continuar esse assunto da reforma religiosa. Tchau!